Olá, meus queridos, Pai do Senhor, nesta feita vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus em 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz a palavra de Deus: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Né? Aqui eu vou deixar um alerta aqui para os irmãos sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, tempos trabalhosos, pessoas arrogantes, blasfemadores, irreverentes, ingratos, blasfemadores. E quando Paulo já advertia os crentes ali, ele sabia que dentro daquele povo já existiam homens desse tipo. E vivemos num momento no mundo onde a sociedade cada dia mais está se tornando uma sociedade líquida, uma teologia racionalista, uma teologia liberal e assim sucessivamente. Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra inerrante, é a palavra infalível, absoluta. A única verdade no mundo, absolutamente, é a palavra de Deus. Todas as verdades juntas, por mais séria, por mais verdadeira que sejam, todas juntas não podem ser constituídas verdades absolutas. A palavra de Deus é a única verdade absoluta, ela é a única. E por isso, inerrante, infalível, e nós sabemos que tudo que foi profetizado na palavra de Deus se cumpre, se cumpriu partes, está se cumprindo e se cumprirá, porque ela é a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos em nosso meio, em nosso grupo religioso, muitos que já se desviaram da verdade, tornaram-se blasfemadores da palavra de Deus. Portanto, negam a veracidade da Bíblia, negam a espiritualidade da Bíblia, negam a inspiração da Bíblia, negam a autoridade da Bíblia como autoridade divina. Essa Bíblia, a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima, ela é a nossa, ela se constitui o nosso mapa, a nossa regra de fé e prática. Portanto, temos que crer, continuar crendo na palavra de Deus. Temos que continuar obedecendo. Infelizmente, muitos crentes deixaram de ler a Bíblia e esses crentes se tornaram crentes líquidos, frágeis, doentes, vazios. E, portanto, queridos irmãos, temos que voltar à leitura da palavra de Deus. Esse é o vídeo de alerta, pois no próximo trimestre de 2022 estaremos estudando sobre as Escrituras Sagradas, sobre a autoridade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a autoridade como o autor divino, que é Deus. Vamos estudar aí e aprender quem é o autor da Bíblia. O autor divino é Deus. Sabemos que ele foi quem soprou na mente dos homens santos, escolhidos, consagrados para escrever as Sagradas Escrituras. A Bíblia é inspirada por Deus, por quê? Porque ela foi soprada na mente daqueles autores. O Espírito Santo soprou na mente dos autores as palavras as quais eles deveriam escrever. Os autores humanos, que são os escritores, eles não tiveram o prazer de escrever aquilo que eles queriam escrever. Os autores humanos não escreveram
qualquer coisa que ele quisesse escrever. Não senhor, não senhora. Eles escreveram exatamente o que o Espírito Santo soprou em sua mente para que escrevesse. Certo é que escreveram em lugares diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes, e por isso ela é a palavra absoluta, a palavra de Deus, porque apesar de ser escrita em momentos diferentes, em lugares diferentes, por autores diferentes, ela se completa. Então essa palavra é a palavra de Deus. Sabemos aí que mais ou menos 72 homens escolhidos para escrever ou para transcrever do hebraico para o grego a Septuaginta. Nós sabemos aí que ela é chamada de 70 porque foram aí aproximadamente 72 homens que escreveram, ou seja, escreveram da Bíblia Sagrada do hebraico para o grego. E existem palavras, é certo que existem palavras tanto no grego como no hebraico que não pode ser transliterada cabalmente como deveria ser, porque cada língua, cada idioma tem a sua língua nativa e como tal ela não pode ser expressada de maneira exata. Por isso há muitas vezes nas nossas Bíblias aportuguesada palavras aproximadas aos originais. Para quê? Para que entendamos e compreendamos que a Bíblia, o que ela nos queria dizer, o que ela queria nos transmitir através dos autores humanos. Deus escreveu através dos autores humanos palavras simples para um povo simples. Então, a Bíblia Sagrada, sendo a palavra de Deus, ela foi escrita para nosso ensino. Tudo que está na Bíblia foi escrito para o nosso aprendizado. Então, quero aqui deixar este conselho e que os irmãos passem a ler mais a Bíblia Sagrada. Só um lembrete, eu quero lembrar aos irmãos que as Sociedades Bíblicas Unidas, elas escreveram ou divulgaram no ano passado, em agosto de 2020, que a Bíblia chegou a alcançar 700 idiomas. Isso mostrando que nós temos aí mais de 5 bilhões de pessoas, ou seja, 80% da população do mundo possui um exemplar da Bíblia completo no seu idioma nativo. Então isso é muito importante. Mas com esse crescimento, né, com essa divulgação da palavra de Deus, também ocorre ao contrário. Há muitas pessoas que se opõem à palavra de Deus e começam até a desacreditar e ensinar o contrário da palavra de Deus. Até mesmo obreiros que já foram homens iluminados pelo Espírito Santo, pessoas que eram bênçãos na mão de Deus, pessoas que pregavam, que ensinavam Bíblia, eles perderam a ortodoxia da palavra de Deus e voltaram aos seus rudimentos do passado. E desacreditam na palavra de Deus, como Rudolf Bultmann. Ele diz que a Bíblia é um conto ou discurso mitológico. Isso é um pecado, uma heresia, uma blasfêmia. A palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto final. Então, que nós possamos entendê-la, compreendê-la, guardá-la e vivê-la. Então, os irmãos pensem, estudem, volte ao princípio, porque muitos deixaram de ler a Bíblia e agora estão aí a mercê das heresias. Aqui deixo o meu recado, a minha advertência, para que no próximo trimestre possamos entender melhor a palavra de Deus.